A gente entrevista agora a médica neurocirurgiã, doutora Vanessa Milanese, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional. Vamos entender com ela sobre o crescente interesse e a utilização da cannabis medicinal no tratamento de pacientes com patologias neurológicas e também que passam ou que devem passar por cirurgias. Tudo bom, doutora Vanessa? Obrigada por aceitar o convite do Portal Cannabis Saúde e vir compartilhar todo esse teu conhecimento. Obrigada, Denise, pelo convite. É muito especial estar aqui com vocês. Espero contribuir aí com as suas dúvidas. Com certeza. Doutora, os tratamentos neurológicos utilizando cannabis, especialmente o CBD, né, o canabidiol, ele tem sido objeto de crescente interesse e também de pesquisas científicas. Então, quais são os principais fatores que a doutora identifica e observa como impulsionadores, que impulsionam esse aumento no número de prescrição de cannabis medicinal para pacientes neurológicos? Bem, na verdade, o que a gente acaba vendo, né, na prática é que os pacientes referem que usando o cannabis medicinal, eles têm um sono melhor, a questão da ansiedade também acaba somando, e direto ou indiretamente, todas as doenças neurológicas você acaba tendo um benefício, né? Você otimizando a melhora do sono, você reduzindo a questão da ansiedade, você acaba tendo uma melhora. No caso da rigidez, muitos pacientes referem a alguma coisa de melhora na rigidez, no caso da doença de Parkinson, por exemplo, distonia às vezes, mas o que eu vejo na prática, no dia a dia, é principalmente, até uma paciente que saiu agora há pouco aqui, é principalmente com relação ao sono, né? Ela fala que ajudou bastante, que é um problema que a mãe dela tinha, e que usava benzodiazepínico, né? Precisava tomar 10 miligramas de diazepam, e que com 3 gotinhas do canabidiol, ela tá conseguindo ter um sono bom. E isso acaba ajudando, inclusive, na questão da dor crônica, né? Que é o caso que essa paciente apresenta. Então, no geral, eu acho que acaba tendo essas questões. E, enfim, eu sei que também tem a questão de existir um boom de empresas trabalhando com isso no nosso meio nesse momento. Né? Algumas empresas que trabalham diretamente com a Anvisa e empresas que até fazem a comercialização de canabidiol que vem de fora do país para fazer importação. E agora a gente tem, através da Anvisa, essa possibilidade, né? Então, é claro que a gente também não pode deixar de lado a questão da injeção, né, da indústria também nessa questão. Sim, e o aumento também desse uso, né, dentro das práticas médicas, né, doutora, e do conhecimento do sistema endocannabinoide. Sem dúvida, sim, sim. Uhum. Doutora, condições neurológicas, segundo a Anuário da Caia Mind do ano passado, está em segundo lugar como o principal grupo de especialidade médica que prescreveu cannabis no ano de 2024. Aproximadamente 17% é o número de prescrição. Em primeiro lugar, ficou a Clínica Médica e Saúde em Geral, 34%, e em segundo lugar, já está ali condições neurológicas com 17%, depois condições psiquiátricas, e aí, enfim, desce para outras condições com uma porcentagem menor. Então, 17% é só para condições neurológicas, o que é bastante. Como é que a doutora vê essa crescente? E como a SBN enxerga essa crescente? Como vocês observam isso? Uhum. Bem, na verdade é exatamente isso. A gente agora tendo, né, o acesso pela Anvisa e até em farmácia também a possibilidade do paciente ir com a receita azul, conseguir acesso, né, à medicação, isso acaba sendo algo que facilita ali no dia a dia e que também os pacientes referem essa melhora, né? Como eu falei, principalmente com relação à questão do sono, ansiedade, que acaba tendo bastante, digamos, principalmente na neurocirurgia funcional, né, que é algo relacionado à qualidade de vida. São questões muito importantes, né? A gente ter uma melhora do sono, uma melhora da ansiedade, uma melhora da dor, que alguns pacientes referem também. Isso é algo que soma bastante na qualidade de vida. Então, qualidade do sono e ansiedade são os principais fatores que a doutora observa. Assim, na tua prática clínica, doutora? Sim, são os principais fatores. A maioria dos pacientes referem melhora dessas duas questões, assim. E a dor, eu acho que viria ali em terceiro lugar, nos meus pacientes. Sim, doutora, e na tua experiência de cirurgias neurológicas, existe alguma utilização da cannabis pré-operatório, pós-operatório? Então, alguns pacientes nossos, né, que fazem a cirurgia para doença de Parkinson, tomam no pré-operatório, mesmo porque a gente tenta otimizar o máximo possível a melhora, e a ansiedade é algo que está muito relacionada à doença de Parkinson, então acaba somando nessa questão, e também alguns referem também um pouco de melhora nos sintomas motores. Ah,
Mas eu diria que 10% mais ou menos dos nossos pacientes, 10, 20% dos nossos pacientes acabam utilizando essa possibilidade. Mas a quem acaba somando principalmente é a neurologista que trabalha comigo, que é a doutora Sara Casagrande, ela que acaba cuidando dessa parte das medicações e que acaba acrescentando a opção do canabidiol também. No caso da dor crônica, alguns pacientes também, mas acaba sendo, acho que em torno também disso, 10, 20% dos pacientes. E eu acredito do porquê, né, disso, de não ter um número maior, porque ainda existe ainda é uma medicação relativamente cara, né? Se a gente for pensar. Claro, está barateando cada vez mais. Eu acho que esse ano está mais barato do que estava há 12 meses. E eu acredito que quanto mais baratear, a porcentagem, né, desses pacientes testando e vendo se traz a melhora que ele está almejando, deve aumentar também. Sim, Então, cada vez mais vamos ver. acessível, né, doutora? Isso, é. É Uhum. importante que esteja cada vez mais acessível. A gente já falou dos benefícios, a gente pode falar dos riscos, como a doutora observa os riscos da utilização da cannabis medicinal? Uhum. Na verdade, assim, risco principalmente quando a gente pensa em questão neurológica, né, e até no pós-operatório, imediato. Teve uma paciente mesmo que eu operei semana passada que ela tomava canabidiol, e aí no pós-operatório imediato eu disse, acho que hoje não vamos tomar, vamos deixar para tomar amanhã, sabe? Então um dia ali, não pode, porque já tomou a sedação, já fica um pouco mais sonolenta, e tudo bem, e tranquilo, assim, mas no geral, é algo que a gente acaba utilizando normalmente também, tanto no pré como no pós-operatório. A Tá. última pergunta seria sobre como a doutora avalia a qualidade das evidências científicas que existem hoje em dia sobre a eficácia da cannabis medicinal no tratamento de diferentes condições neurológicas. Sim, eu acho que assim, principalmente, eu acho que as evidências mais robustas, eu acho que acabam sendo principalmente para a questão da ansiedade e sono, eu acho que essas são as mais importantes, assim. Existe evidência e, digamos assim, pesquisas em várias questões do canabidiol, acho que é talvez uma das medicações que mais está sendo estudada no mundo, né? Eu acho que se a gente for colocar, assim, em vários países, enfim, mas é algo que a gente tem que ver com cautela, né? O que for vindo de possibilidade, a gente vai avaliando, vai oferecendo também essa opção de tratamento, porque no final das contas, cada paciente ele precisa de uma visualização, né, da doença dele de uma forma personalizada. Então, a depender do problema que ele tiver ali, né, seja, por exemplo, uma rigidez, uma lentidão no dia, assim, para movimentar, né, que às vezes os pacientes referem que melhoram. Então, isso é algo que tem que ser avaliado caso a caso e os estudos estão vindo aí para reforçar isso. Doutora, a gente não falou sobre preconceito, a gente falou sobre preço, sobre evidências científicas, mas faltou falar sobre preconceito. A doutora vê ainda muito preconceito em relação ao uso de fitocannabinoides ou isso já ficou no passado? Eu sinto cada vez menos. Eu não acho que, no geral, eu acho que o que acaba ficando, o que eu sinto que às vezes, quando eu sugiro, né, essa possibilidade, eu vejo que até é mais com relação ao custo que o paciente fica preocupado, mas muitas vezes o próprio paciente vem falando, sabe? Então, eu acho que até pela questão de divulgação, de acesso à informação, né, muitas vezes isso acaba facilitando, assim, a conversa, digamos. E, no geral, eu digo porque eles entendem que é uma medicação, né? Eu acho que talvez o preconceito é com relação à droga, né? Mas a medicação é algo que eu não acredito, não acho que eles veem com maus olhos, não. Vem como uma opção a mais. Perfeito, doutora. E a área médica, como a doutora observa? A gente pode falar, então, da Sociedade Brasileira, das duas, que a doutora é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional. Como a doutora observa que essas duas entidades, a qual a doutora faz parte, entendem o uso de fitocannabinoides? Acaba sendo de uma forma mais respaldado, né? Na questão científica, acaba sendo feito de uma forma tranquila, assim, eu não vejo nenhuma, até às vezes tem discussão sobre isso em aulas, né, em eventos, principalmente os voltados para a dor, como o da SBED, né, que é o brasileiro do estudo da dor, sempre tem esse tipo de palestra, né, sobre isso, conversa sobre isso. Como as nossas sociedades, elas são muito cirúrgicas, às vezes a gente tem esse tipo de discussão ali numa mesa redonda, alguma questão sobre isso. Mas digamos assim, o foco principal acaba sendo mais nas questões cirúrgicas. A parte de medicação
no geral, seja qualquer medicação, acaba sendo mais a parte clínica, e a gente faz meio que uma pincelada, digamos, sobre tudo, e o canabidiol tem o papel dele ali também, mas acaba não tendo tanto destaque quanto as questões cirúrgicas, por se tratar de sociedades cirúrgicas. Perfeito. Doutora, muito obrigada por compartilhar teu conhecimento.